Momento especial, e sinto honrado, Eduardo, de poder estar aqui. Nós vamos falar sobre um assunto que muito nos interessa, impacto da espiritualidade na saúde física e mental. Nosso convidado de honra, o professor Haroldo Dutra Dias, conhecido de muitos, mestre e doutorando em neurociências pela UFMG, graduando em psicologia pela FUMEC, estudioso de temas importantes há mais de 20 anos como filosofia, habilidades socioemocionais, espiritualidade e literatura grega. Fora tudo isso, juiz de direito em Minas Gerais, articulista e autor de diversas obras, dentre elas A Bússola e o Leme, Em Busca da Direção e do Sentido, Mind, Conheça e Organize a Sua Casa Mental, e Meditação, a Arte da Serenidade, lançadas pela Letra Mais, editora. Professor Haroldo, seja bem-vindo. Eu apresentei o professor Haroldo para vocês, agora preciso nos apresentar para o professor Haroldo. Professor, nós somos mastologistas e a gente só estuda câncer de mama. E a gente estuda muito. E segunda-feira nós estaremos tecnicamente muito preparados para tratar de câncer de mama e talvez até curar os nossos pacientes. Mas eu tenho muita dúvida se nós estaremos felizes como mastologistas. Por alguns motivos, professor. Primeiro, porque a nossa especialidade é muito mal remunerada. Então a gente tem que trabalhar muito rápido. A gente precisa atender muito rápido. E talvez, por conta disso, a gente não consiga enxergar a mulher com câncer de mama e só o câncer de mama. Um segundo motivo, e talvez mais importante, pelo menos para mim, é que às vezes, professor Haroldo, a gente está diante de pacientes que precisam de drogas e tecnologia e que a gente sabe que elas precisam e a gente não pode ofertar. E é muito duro a gente estar diante de uma paciente com câncer de mama e não poder oferecer e nem sequer falar que ela pode usar uma medicação. Isso me deixa triste, nos deixa triste. E o grande problema é que, quando nós estamos tristes, as nossas pacientes estão tristes, porque a gente consegue sentir. E as nossas pacientes com câncer de mama, elas não podem ficar mais tristes do que elas estão. Porque o nosso papel como mastologista não é só tratar, é deixá-las mais felizes. Eu acredito, professor, que a felicidade e a cura, elas andam próximas. Porque existe uma teoria, e nós aqui gostamos de teorias e medicina baseada em evidência, existe uma teoria que fala que a felicidade tem a mesma vibração que a cura. E essa vibração é mensurada, 432 Hz. Interessante, né? E eu apresento para vocês uma pessoa que eu conheci pessoalmente agora, mas eu conheço há algum tempo, e que eu tenho certeza que o senhor fala na frequência de 432 Hz. Porque toda vez que eu escuto o senhor falar, eu fico muito feliz. E eu acho que não sou só eu, porque o senhor tem o dom de nos trazer a felicidade. E eu espero que daqui 30 minutos nós estejamos muito mais felizes do que estamos agora e que amanhã a gente leve essa felicidade para a nossa família e que na segunda-feira a gente tenha o início de uma fala em 432 Hz com as nossas mulheres tratadas de câncer de mama, que merecem a nossa felicidade, tanto a minha quanto a delas. Professor, seja bem-vindo, é uma honra recebê-los aqui. Caras congressistas, eu queria agradecer ao presidente, doutor e professor Eduardo Pessoa, pelo convite honroso e pela oportunidade de estar diante das senhoras e dos senhores para trazer uma reflexão nessa tarde.
Eu confesso que depois da apresentação do professor Juliano, eu senti uma leve necessidade de ir embora. Eu fiquei um pouco amedrontado. Depois, com a apresentação da professora Fabiana, eu relaxei um pouquinho e falei assim, eu acho que eu vou ficar. Mas depois da apresentação do professor Bosco, eu já fiquei mais relaxado. Falei assim, eu acho que eu vou dar conta. Então, peço a vibração de todos, né, para que a gente consiga prosseguir nisso. Bom, eu não vim falar do sexto sentido, I see dead people, não. Eu vim falar de algo um pouco mais concreto, que faz parte do nosso cotidiano, algo mais real. Eu vim falar de saúde e espiritualidade. E começo com a seguinte reflexão, do Roger Schultz. Em todo ser humano existe um pedaço de solidão que nenhuma intimidade humana consegue preencher. É ali que o espiritual nos encontra. Muitos tentam preencher esse vazio com carros importados, casas, viagens, uma publicação na Nature, álcool, drogas e todos os tipos de vício. O fato é que existe essa lacuna em você, existe esse vazio e não importa se você está ao lado de uma multidão, nada irá preencher esse vazio. E o mais curioso, nos momentos mais cruciais e decisivos da sua vida, incluindo o momento final dela, a sua morte, haverá esse espaço. Portanto, o tema espiritualidade não é um tema opcional. Ele faz parte da nossa natureza psíquica. Ele faz parte do nosso modo de viver. Mas eu gostaria de trazer uma contribuição desse livro, Espiritualidade e Saúde, e falar um pouquinho da dimensão afetiva. Depois de Paul Ekman, divertidamente, Damásio, o erro de Descartes, a nova vedete da neurociência é a neurobiologia das emoções. Está todo mundo estudando dimensão afetiva. Emoções, sentimentos, estados de humor, mas eu acho interessante essa definição. A nossa dimensão afetiva, emoções, sentimentos e estados de humor, segundo Elie Chaniot no Manual de Psiquiatria, nos permite ser afetados. Essa mesa não é afetada. Você pode dizer qualquer coisa a ela. Você pode ter qualquer tipo de interação com ela, ela não será afetada. Isso não ocorre com um ser vivo, isso não ocorre com um ser humano. O ser humano é afetado. Ele é afetado de todos os modos, visíveis e dos que nós não podemos ver. E essa capacidade, a dimensão afetiva, nos permite ser afetados pelo nosso pequeno mundo do cotidiano. E também, é preciso dizer, um mundo carregado de limitações. Por quê? Porque o nosso cotidiano, o nosso universo, o nosso mundo está inserido em uma cultura, em uma língua, em uma classe social. Mas eu quero chamar a atenção para essa dimensão afetiva, porque ela nos permite ser afetados por tudo o que existe no momento presente. Então, nosso sistema límbico, todas as estruturas do cérebro que garantem, desde a resposta aguda, que é a emoção, a resposta crônica, que é o sentimento, e o estado de humor, que são os hábitos afetivos, isso nos garante ser afetado pelo agora, pelo que está acontecendo em nosso entorno. Eu vou trazer uma prova disso. Bom, a paciente que chega e a médica e o médico que tratam possuem uma dimensão afetiva. Essa paciente, ela não é um ponto vagando no universo. Ela possui
um parceiro afetivo, muitas vezes ela tem filhos, ela tem família, ela tem seu ambiente profissional, ela tinha sonhos. A vida dela tinha um curso. E como diz o meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. E essa pedra, no caso, o câncer de mama. Então ela chega profundamente afetada. E não vamos fingir que o médico, a médica, também não são afetados. Somos afetados. Fomos afetados porque filogeneticamente nosso cérebro se desenvolveu para sermos afetados. Você pode não admitir, você pode jogar isso para debaixo do tapete, você pode fingir que isso não está acontecendo, mas você é afetada, você é afetado por isso. No entanto, nós temos uma dimensão espiritual, e eu não tenho a menor pretensão de localizá-la no cérebro, que revela o vir a ser, as possibilidades, nossa abertura para o mundo, a nossa realidade infinita, a nossa conexão com todas as coisas, a nossa transcendência. Tem algo que é exclusivo do ser humano. O ser humano tem a possibilidade de ser o que ele ainda não é. Por mais que eu admire o João de Barro, ele sempre vai construir a sua casa do mesmo jeito. Não há nada que possa definir ou limitar um ser humano. É por isso que, depois de passar por um trauma, você se redefine. Você se torna uma outra pessoa. A professora Fabiana citou isso. O clamor da paciente dela. Eu não quero somente sobreviver. Eu agora quero uma outra vida. Eu quero um vir a ser. Eu quero possibilidade. Eu quero um caminho. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é abertura. Espiritualidade é a capacidade de vir a ser, de se tornar, de transcender. Biomarcadores nos dão o presente. Espiritualidade nos dá o futuro. Eu acho relevante deixar isso bem claro para a gente entender do que nós estamos falando. Anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. O que mais importa? Qual é a sua prioridade? Para onde você está indo? Como você quer viver? O que você quer construir? Isso é espiritualidade. Ou você está seguindo o efeito manada? Eu tenho aprendido, toda vez que falo sobre esse tema,
As pessoas estão obcecadas em ser melhores, melhores do que alguém. Eu acho que nós deveríamos estar profundamente envolvidos em ser únicos, porque não tem ninguém igual a você. Você é singular. Você não precisa ser maior ou melhor que ninguém. Basta que você seja único. E se você é único, a sua construção de valores é peculiar. Aquilo que você vive, as relações que você constrói, são coisas únicas. Numa sociedade que está no efeito manada, que está seguindo padrões, é importante a gente retomar isso. E por quê? Por causa disso. O professor Evilásio diz assim, a experiência dele, a nossa, a de nós todos, a experiência tem demonstrado que ninguém consegue viver por muito tempo sem sentido. Talvez algumas das perguntas mais inquietantes do momento sejam: qual é o sentido da vida? Qual a finalidade do viver e do morrer? Mas eu quero fazer alguns comentários sobre esse slide. Dados consolidados da Organização Mundial da Saúde, março de 2023. 1 bilhão de pessoas no mundo com transtornos mentais diagnosticados. 1 bilhão. 1 em cada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 de nós. 350 milhões de deprimidos. 350 milhões de deprimidos. 278 milhões de transtorno de ansiedade generalizada, diagnosticados com algum tipo de ansiedade. DSM-5, diagnosticado. Fora subnotificação, subdiagnóstico. 44 suicídios por dia no Brasil. Aumento de suicídio entre crianças de 10 a 25 anos. Maior índice de suicídio nas universidades? Na faculdade de medicina. O antropólogo Goethe chegou a dizer: sim, vivemos em uma aldeia global. Mas é a primeira vez que o curandeiro da tribo se mata antes de exercer o seu ofício. Então é preciso falar de espiritualidade. Não da espiritualidade do Ghost, do Sexto Sentido, os outros, do fantasminha Gasparzinho. Mas da espiritualidade enquanto sentido, propósito, transcendência e conexão. Sentido, propósito, transcendência e conexão. São as 4 palavras que eu peço que fiquem na memória de todos aqui, nessa tarde. Sentido, propósito, transcendência e conexão. Essa é a mama. 59 anos. Uma chimpanzé. Vocês estão assistindo ela meia hora antes dela morrer. Sim, eu sei que esse assunto é desagradável, mas eu estou falando para mortais. Eu não quero rogar praga em ninguém, mas daqui a alguns anos nenhum de nós estará aqui. No entanto, eles acreditavam que ela tinha uma depressão endógena e chamam esse homem que cuidou dela por 20 anos. 20 anos. No primeiro momento, ele tenta um contato, até que ela o reconhece. É depressão endógena?
Eu só quero comentar um pouquinho antes do próximo slide. Por que eu trouxe isso? Você pode até viver depois da morte. A única coisa que você não pode é morrer enquanto vivo. E eu sei por experiência em família, que a paciente com câncer de mama, ela chega morta no consultório. E muitas vezes, mesmo depois da remissão, espero estar usando o vocabulário correto que o professor Eduardo me ensinou, mesmo depois da remissão, ela continua morta. Ela continua morta porque ela tem dúvida, né, Assunção? Ela tem dúvida se o parceiro dela continua fiel, se o parceiro dela ainda a ama, se ela ainda é desejada, se ela ainda é bonita, se ter perdido o cabelo implicou em quantos % da identidade dela, quanto foi arrancado dela pela doença. O que eu preciso tirar no seu corpo para que você deixe de ser você? A sua identidade é construída com base em quê? Então eu venho trazer aqui uma reflexão da psicologia existencial e da psicologia positiva sobre conflito existencial. O conflito existencial é um conflito que vem de preocupações da existência da pessoa no mundo. É você hoje, agora, no Brasil de hoje, nesse contexto de hoje, político, econômico, social, é o seu contexto, é você aí, no mundo, no seu mundo. 3 conflitos, todos nós aqui temos, todos. O primeiro, a morte, a nossa finitude. A nossa sociedade, o nosso tempo é o único tempo que não tem coragem de lidar com a morte, com a finitude. E muitas vezes a gente luta desesperadamente, sabendo que chegou a hora de jogar a toalha. Não há o que fazer. Viver mal lutando com a morte ou morrer bem? Segundo conflito, a liberdade. Eu sou autônomo ou dependente? Quais os tipos de dependência eu tenho? E o terceiro conflito, a solidão, isolamento, sociabilidade. E por fim, a falta de sentido para a vida. O problema é que no consultório, seja ele psicológico, seja ele médico, o conflito da médica e do médico se confunde com o conflito da paciente. Os conflitos se misturam. Nós somos treinados para meta-análise, para epidemiologia, para bioestatística, mas eu tenho certeza, me perdoe se eu estiver fazendo uma generalização precipitada. Eu acredito, eu pelo menos não, eu acredito que nenhum de nós aqui foi preparado para viver. Preparado para lidar com as próprias emoções. Preparado para lidar com o medo da morte. Preparado para lidar com a solidão. Preparado para lidar com a falta de liberdade. Preparado para lidar com os momentos da vida em que você perde o sentido. Por quê? Porque o sentido era o seu casamento e você está vivendo um divórcio. Porque o sentido era morar numa cidade e você foi transferido para outra. Porque o sentido era conquistar uma posição na carreira e não foi possível. Porque o sentido era o seu filho e você o perdeu. O sentido era sua filha e ela morreu. Como construir sentido depois disso? Bom, esse homem, Abraham Maslow, no seu livro, Towards a Psychology of Being, de 1962, ele diz
Ele fala sobre um conceito de autorrealização. Espiritualidade é autorrealização. Porque eu não posso tocar. Espiritualidade é o essencial, e o essencial é invisível aos olhos. Autorrealização é invisível, é intangível, não é mensurável, não tem teste estatístico, nem a nova, pode usar todas. Uma vez satisfeitas as motivações básicas, fisiológicas do indivíduo, uma vez que ele satisfaz isso, o indivíduo tenta satisfazer suas necessidades superiores. O Maslow entendia como necessidades superiores: segurança, amor, pertencimento, identidade, autoestima. Aqui nós estamos na dimensão psicológica. Psicológica. E quando eu adoeço, e eu adorei isso aqui, por isso que eu animei, depois da fala do professor Bosco, já animei, porque, ainda bem que ele disse, nós estamos tratando o câncer ou o paciente? Eu trato a depressão ou o deprimido? Quais os artifícios estatísticos eu uso para colocar todos os deprimidos na mesma caixinha? Então nós temos essas necessidades: amor, pertencimento, identidade. Não? Nenhuma paciente nunca trouxe isso? Quem sou eu agora? Depois de tudo que eu ouvi disso aí, de menopausa precoce, de todo esse sofrimento, como que uma pessoa constrói identidade depois disso tudo? E como você lida com alguém que está sofrendo isso? Será que isso não impacta a sua identidade? Será que você pode simplesmente ir assim para o consultório e ir tratando um ser humano e acreditando que você não será afetado? Que isso não vai afetar, por exemplo, seu relacionamento afetivo, sua motivação, seu equilíbrio emocional? Por que a gente tem intensivistas e nos jovens de medicina altos índices de desequilíbrio emocional? Será que alguém lida com o desequilíbrio emocional do outro impunemente? Bom, mas uma vez atendidas essas necessidades, o ser humano tende a consagrar-se à tarefa da sua autorrealização, numa série de necessidades que envolvem conhecimento e estética. Conhecimento, sabedoria, conhecimento interno, insight e autocuidado. Autocuidado. Espiritualidade é autocuidado. Você cuida de você? Você encara a sua finitude? Você vive como se não fosse morrer? E estéticas, por exemplo, coerência, integração, beleza, meditação, mindfulness, criatividade, harmonia. Isso tudo promove espiritualidade. Isso tudo mexe conosco. O paradoxo aqui é: quem mais cuida, nem sempre cuida de si. Quem mais dá, não se permite receber. Quem mais precisa de apoio e suporte, porque terá que apoiar 20, 30 pacientes entrando num dia no seu consultório, não pode contar com uma conversa de 5 minutos. Eu não conheço da área médica,
Mas na área jurídica, se você chegar para alguma colega e para algum colega e falar assim, você tem 5 minutos, eu estou me sentindo um pouquinho angustiado hoje, a pessoa já dá uma olhada assim, já aciona o serviço de saúde, daqui a pouco você está recebendo uma ligação, está tudo bem aí? Vamos fazer uma visita de saúde do trabalho? Não pode. Não pode falar. Nós não podemos falar do essencial. Nós não podemos viver o essencial. Não é permitido. Eu não posso dizer que me sinto impotente, porque a minha paciente acabou de falecer diante dos meus olhos. E veja, e eu criei um tremendo vínculo afetivo, porque eu acompanhei a dor dela, porque eu acompanhei o processo. Então, resumindo, espiritualidade é abertura, transcendência, conexão ao todo, pertencimento universal e, quem sabe, eternidade. Eu espero que eu tenha conseguido sensibilizar para essa nova dimensão da espiritualidade. Porque para quem perdeu quase tudo para o câncer, perder a esperança seria devastador. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu acho que consegui, né?